Primeiro é preciso perceber o que é isto, a prisão preventiva, para que os ouvintes possam perceber efetivamente os pressupostos e requisitos a ela inerente. A prisão preventiva é, na verdade, uma medida de coerção processual que consiste na privação da liberdade de um agente, de um arguido, para efeitos de ser colocado à disposição da entidade encarregue da investigação criminal ou da instrução processual, ou ainda de um juiz na fase judicial, sob determinadas condições e requisitos a serem cumpridas dentro dos prazos estabelecidos pela lei. A própria lei de instrução da prisão preventiva e instrução preparatória estabelece os requisitos para ser ordenada a prisão preventiva. E aqui há que distinguir dois aspectos. Por um lado, a prisão preventiva em flagrante delito e, por outro lado, a prisão preventiva fora do flagrante delito. Em flagrante delito, qualquer cidadão pode prender, inclusive. E as autoridades, bem como os agentes de autoridade, têm a obrigação e o dever de prender em flagrante delito. Isto é, no momento em que um determinado crime é praticado efetivamente. Fora do flagrante delito, nós vamos encontrar duas situações. Há a prisão preventiva antes da culpa formada e há a prisão preventiva depois da culpa formada. O que é isto, prisão preventiva antes da culpa formada? É aquela prisão que é ordenada antes de o Ministério Público ou o Procurador elaborar a acusação. Depois do Ministério Público elaborar a acusação, os prazos da prisão preventiva passam a designar-se ou a contar-se depois da culpa formada, isto é, depois da introdução do processo a juízo, em que o juiz, com a acusação, irá posteriormente emitir o despacho de pronúncia. É para esses prazos que eu gostava de olhar, uma vez que estamos a falar para o cidadão. Em situação normal, quanto tempo pode ficar o cidadão detido sem que haja julgamento? Em situação normal, um cidadão pode ficar detido até 1 ano. Provavelmente vão questionar que isto não é possível. Não, é possível porque a própria lei estabelece isso. Por um lado, antes da culpa formada, de acordo à lei da prisão preventiva e instrução preparatória, que ainda está em vigor, estabelece 45 dias de prisão nos crimes puníveis com pena de prisão maior. Isto é, fora do flagrante delito. Se a pena for punível com prisão maior, isto é, de 2 anos a 8 anos e subsequentes, a prisão inicial pode ser até 45 dias. Se haver fundamento bastante que justifica que esta prisão deve manter-se, o magistrado do Ministério Público deve fundamentar as razões que justificam a prorrogação. E aí a lei permite que seja prorrogada mais 45 dias, já são 90. Ainda assim, a lei também diz que, em função da complexidade do processo e haver necessidade de realizar mais diligências de prova, obviamente o procurador vai fundamentar e pode prorrogar mais 45 dias. Daí que, antes da culpa formada, em situação puramente normal, observado esses prazos e fundamentadas as decisões que levaram à prorrogação da prisão, o arguido pode ficar 135 dias. Findo este prazo, obrigatoriamente, ou o processo é remetido a juízo e deduzida a acusação até os 135 dias, porque se isso não ocorrer, o que vai acontecer é que o cidadão ou qualquer interessado pode requerer a providência de habeas corpus por excesso de prisão preventiva na fase de instrução preparatória. Mas, partindo do pressuposto que isso foi observado, na fase judicial conta-se outros prazos, isto é, feita a acusação em situação normal, o juiz tem
120 dias para proferir a acusação, a partir do momento em que é feita a acusação. E ainda estamos em situação normal de cumprimento da prisão preventiva. Depois, o juiz vai emitir o despacho de pronúncia. No despacho de pronúncia, o juiz é obrigado a pronunciar-se sobre a situação carcerária do arguido. E, neste caso, até a realização do julgamento, o arguido pode ficar mais da pronúncia até o julgamento, prolatar a decisão, 110 dias, somando, dá exatamente 1 ano de prisão em situação puramente normal. O doutor está na área, entende que é a falta desses esclarecimentos por parte do cidadão que faz com que muitos afirmem que se prende para investigar. É este o seu entendimento? Não, na verdade não seria bem isto. O meu entendimento em relação a isto é que a falta de informação é que faz com que muito o cidadão pense desta maneira. Com certeza, a falta de informação, por um lado, tem justificado que muitos cidadãos pensem que tem havido prisões arbitrárias, mas isso não significa que eventualmente não haja uma ou outra prisão nesse sentido, mas que, se isso ocorre, a lei, a própria Constituição estabelece mecanismo para, digamos, suprir essas insuficiências. Por isso é que, havendo uma detenção em flagrante delito, ou havendo fora do flagrante de delito mediante um mandato de captura, o arguido é presente no mesmo dia ou no dia seguinte, por exemplo, ao magistrado do Ministério Público ou ao procurador para legalizar ou ilegalizar a prisão. Vai manter a prisão legalizando ou vai, digamos, ordenar a soltura do arguido se não houver indícios bastante ou se o crime não for objeto de privação da liberdade imediata. Dr. Correia Bartolomeu, obrigado pela presença e pelo esclarecimento. Boa noite, estamos juntos. Boa noite, obrigado.